Hoje, a gente vai analisar uma crítica que viralizou bastante sobre aquela proposta de expandir o programa Pé de Meia, dessa vez para os estudantes universitários. A ideia é destrinchar os argumentos que foram apresentados para a gente entender a lógica por trás dessa visão. E olha, se esse tipo de mergulho mais fundo nos assuntos te interessa, já sabe, né? Inscreva-se no nosso canal para não perder os próximos. Então vamos lá, o nosso roteiro de hoje é esse aqui. A gente começa com a proposta e a crítica principal, depois vamos discutir de onde vem o dinheiro, qual seria o cálculo político por trás, o papel dos jovens e da internet nisso tudo, e para fechar, uma comparação que a fonte faz entre dois tipos bem diferentes de programas. Bom, para começar, vamos entender direitinho o que está sendo proposto e qual é o argumento central, a principal objeção que a nossa fonte apresenta. A história é a seguinte. A fonte explica que a intenção do governo é pegar o programa Pé de Meia, que hoje já dá uma força financeira para estudantes do ensino médio, e levar ele também para quem está na universidade. E é aqui que a crítica pega fogo. A análise que a gente está vendo defende que isso não seria, na essência, um programa de educação. Seria, na verdade, uma ferramenta política, pensada para comprar votos e dar um gás na popularidade do governo. Ok, mas e a grana para isso tudo? A partir de agora, a análise entra na parte econômica da coisa, questionando, afinal, de onde vem o dinheiro para bancar esses programas? Para ilustrar o argumento, a fonte usa um exemplo hipotético, ok? Imagina aí que um grupo relativamente pequeno de estudantes, vamos dizer 10 mil pessoas, recebesse diretamente essa ajuda. Só que aí vem o contraponto. Para beneficiar esse grupo de 10 mil, o custo seria, na prática, dividido por toda a população, 200 milhões de brasileiros pagando a conta. E o ponto crucial, segundo a fonte, é que esse custo não é só um número abstrato. Ele apareceria no nosso dia a dia, sabe, em forma de impostos mais altos, inflação, comida ficando mais cara e até tirando recursos de áreas que poderiam ser mais produtivas para a economia. E mais, a análise afirma que, no fim das contas, mesmo com todo o discurso de taxar os mais ricos, quem acaba segurando essa barra financeira é a classe média. Isso nos leva direto para o que a fonte chama de cálculo político. A ideia aqui é que esse tipo de programa é, na verdade, uma estratégia política bem antiga. Para explicar essa estratégia, a análise divide os eleitores em dois tipos principais. De um lado, aquele que vota baseado em receber algum benefício direto do governo. E do outro lado, um grupo que a própria fonte chama de idiota, se referindo a jovens que seriam mais idealistas e, por isso, suscetíveis a certas ideias políticas. Só que, segundo a fonte, essa tática estaria perdendo efeito. O motivo é que governos seguintes, como os de Temer e Bolsonaro, mantiveram os programas sociais. Então, aquele medo que as pessoas tinham de perder o benefício se o governo mudasse, meio que diminuiu. E isso nos leva direto para um outro ponto que a fonte considera muito importante, a mudança de perfil do eleitor jovem, principalmente por causa do acesso à internet. A análise traça uma espécie de jornada na cabeça do jovem. Começa com aquela percepção de que o mundo é injusto. Aí, a ideia de vamos dividir tudo parece fazer sentido. Só que, quando essa pessoa começa a conquistar as próprias coisas, ter seus bens, a visão muda. A ideia de dividir o que é meu já não soa tão bem. E a internet, segundo a fonte, teria acelerado demais esse processo. Deu acesso a mais informações sobre o que a fonte chama de fracasso do comunismo. E isso teria diminuído o número de jovens que o governo poderia conquistar com esse discurso idealista. O vídeo que a gente analisa destaca essa frase aqui para criticar o que seria uma narrativa de nós contra eles. A fonte questiona a lógica por trás da ideia de que os mais ricos ficariam bravos com investimentos em educação. E para fechar, a fonte faz uma comparação bem direta, colocando lado a lado duas filosofias diferentes de programas de governo. E essa comparação é o ponto central da conclusão da análise. De um lado, o Pé de Meia, que é visto como um programa que ajuda poucos, piora a economia no geral e serve para comprar votos. Do outro lado, o Pix, descrito como algo que beneficia todo mundo, melhora a economia e é um avanço tecnológico e de infraestrutura. E a fonte faz questão de dizer que o Pix foi 100% desenvolvido no governo Bolsonaro. No final das contas, essa crítica toda que a gente viu hoje deixa no ar uma grande questão. Qual é o equilíbrio certo entre dar uma ajuda direta para grupos específicos e, ao mesmo tempo, ter políticas que façam a economia inteira crescer? A análise que vimos hoje apresenta uma visão bem clara sobre esse debate.